Há muito tempo, aqui no Estopalab, a gente tinha o plano de gravar para vocês um vídeo sobre biojoias. Inclusive, o plano do Daniel era que o meu primeiro vídeo no canal falasse exatamente sobre esse assunto, sobre biojoias. Então eu resolvi fazer esse vídeo, mostrar para vocês como eu faço, passo a passo, por que fazer biojoias. Aqui no Estopalab a gente tem uma premissa, que é uma premissa que a gente leva muito a sério, que é respeitar o material. E o principal material que a gente usa é a madeira. Então, o respeito pelo material, ele passa por todo o processo de produção, mas ele também diz respeito aos resíduos que a gente produz aqui na marcenaria. Então, tudo que a gente pode salvar de sobras de projetos que a gente faz, a gente tenta transformar em alguma outra coisa. Então, a ideia de construir biojoias parte dessa necessidade, dessa vontade de dar uma destinação para o resíduo aqui da marcenaria. Então, muita coisa tem que ser discutida em relação à moda sustentável. Então, quando a gente pensa em moda sustentável, a gente pensa, na verdade, no impacto que a fabricação de um par de brincos ou de um par de pulseiras tem na natureza. Daí que surgem dois conceitos, as ecojoias e as biojoias. As ecojoias, na verdade, elas se definem por um processo de produção que não agridem o meio ambiente. Já as biojoias, além de ter todo um processo de produção que não agridem o meio ambiente, elas também são feitas de material natural, pedras, cascas, sementes e outros insumos naturais. No nosso caso aqui, a gente usa madeira. Bom, então eu vou mostrar pra vocês aí algumas ideias que eu tenho, algumas coisas que eu já fiz, coisas que eu produzo aqui na marcenaria, pra mim, pros meus amigos, pras minhas amigas. E você pode aí, com o resíduo da sua marcenaria, com o resto de madeira, não só madeira maciça, compensado, você também consegue fazer muita coisa legal. Basta ter muita criatividade. Bom, e quem sabe aí você criar um novo nicho de negócio na sua marcenaria, porque são peças que têm muito valor no mercado. O tema sustentabilidade está muito em alta e eu acho que vale a pena você se aventurar aí na sua criatividade para fazer umas biojoias. Eu vou começar apresentando para vocês algumas ferramentas que são imprescindíveis para você fazer esse trabalho. Pelo menos são as que eu uso aqui. Às vezes você pode adaptar aí na sua oficina, porque como são peças pequenas, você não precisa necessariamente de uma esquadrejadeira, de uma serra de bancada, enfim. Se você recolheu ali resíduo de algum lugar e quer fazer esse tipo de artesanato, também não precisa de muitas ferramentas. Mas, principal, grampos. As colas Titebond, vocês sabem, são as melhores colas do mundo. A minha recomendação é sempre que se use A2 ou A3. Mas Letícia, dá pra eu fazer com a original? Dá, não tem problema nenhum, porque em tese, um brinco, um colar, um anel, não vai ter contato com água. Mas a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa transpira, toma uma chuva, enfim, são peças que podem ter contato com água ou pode ter contato com algum tipo de umidade. Então eu sempre aconselho a Titebond ou a Titebond 3, que é a Ultimate. E uma coisa muito legal é que a Titebond Premium A2, ela tem a versão Dark. Então, se você, como são peças que precisam de um acabamento bem feito, essa versão Dark é muito legal. Se você estiver fazendo alguma colagem que tem uma madeira escura, é melhor você usar ela para não ter nenhuma marca na sua junção, na sua linha de colagem. Só para dar acabamento nessas peças, como elas são muito pequenininhas, eu vou dividir com vocês a forma como eu gosto de fazer aqui. Que aí eu monto algumas plataformas de lixamento e aí eu coloco na ordem o grau de cada lixa, vou da mais grossa a mais fina, que aí fica mais fácil de, ao invés de eu movimentar a lixadeira em cima da peça, eu movimento a peça na minha plataforma de lixas. Para isso eu vou usar restos aqui de MDF que eu tenho e aí vocês vão entender direitinho como é que eu faço. Tô deixando esse cantinho aqui, que vai pegar aqui, porque eu consigo fazer as quinas se eu precisar lixar alguma quina. Outra coisa muito legal
legal, que ajuda bastante na confecção de biojoias, é ter o apoio de uma furadeira vertical. A gente aqui na marcenaria tem uma furadeira vertical, mas a broca que eu uso para as biojoias, ela é bem fininha. Então a gente usa aqui esse adaptador de furadeira para poder usar uma broca fininha e conseguir fazer os furos de forma mais precisa, sem precisar ir para uma máquina tão grande como a furadeira vertical que a gente tem aqui, a estacionária. E também você pode usar micro retíficas, né, que são máquinas que te ajudam bastante, tanto com o acabamento quanto com a furação. Se você estiver procurando uma micro retífica, lá na MBastos tem, hein? Procura no www.mbastos.com.br. Eu falei em outro vídeo, mas é sempre importante falar. A MBastos está com um programa novo de frete muito legal. Confere lá. Além desses acessórios, dessas pequenas ferramentas que a gente usa para furação, para colagem e para apoiar a madeira, acho que para biojoia o que eu mais uso aqui na marcenaria é a serra-fita, que eu consigo fazer cortes e como são peças pequenas, eu prefiro usar a serra-fita do que a tico-tico, mas se você tiver uma tico-tico também, consegue fazer numa boa. Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês todos os meus resíduos, todo o lixo da marcenaria que eu recolhi e vou jogar aqui na bancada e começar a pensar nos designs diferentes para poder fazer algumas biojoias e mostrar pra vocês, tá bom? Então aqui eu tenho um monte de sobra de vários projetos que a gente fez, coisas antigas, coisas novas. E o mais valioso pra mim, na verdade, pra se fazer biojoias, é quando você consegue encontrar um contraste de cores. E isso a gente consegue fazer com colagem, machetaria. Pra você ver como a gente fez, por exemplo, isso aqui é a sobra de uma tábua de corte end grain que a gente fez. Se você não viu esse vídeo, eu vou colocar aqui no cardzinho pra você, depois que acabar esse vídeo, ir lá ver. Isso aqui é muito valioso pra biojoias, porque aí você consegue fazer recortes. Olha que bonito esse padrão. Você consegue fazer recortes, criar um design em cima disso, que é o que eu vou começar a fazer aqui agora. Então a maior parte desse resíduo que eu tenho é resíduo de machetaria. A madeira por si só, independente se você tem sobra de machetaria ou se você vai fazer novas colagens para poder criar essas junções de cores diferentes de madeira, a madeira por si só tem um desenho maravilhoso. Então se você conseguir pensar num design legal para um pingente, para um brinco, eu tenho certeza que as peças que você vai fazer vão ficar muito bonitas. Vocês viram aqui quantos padrões bonitos de machetaria, né? Isso aqui é colagem. Se você usar a Titebond do jeito certo e preparar a sua madeira para colagem, usar a madeira seca, não tem erro. Essa junta de colagem nunca vai se desfazer, nunca vai soltar. E o seu resultado final, você nem vai conseguir ver a junta de colagem, fica muito bonito. Nunca é demais relembrar os ensinamentos do nosso querido mestre saudoso Daniel Stoppa. Primeiro lugar, a peça que você vai colar, ela precisa estar no esquadro. Em segundo lugar, você precisa eliminar as marcas de plaina, de serra, que a sequência de tratamento sobre a madeira deixou ainda na superfície que você vai colar. Se você acabou de aparelhar e essas micro-ondulações existem, tanto depois do processo de serra, ou de aparelhamento, ou de plaina, então você vai lixar exatamente para equalizar e para deixar a superfície, vamos dizer assim, homogênea. Outra coisa que atrapalha demais são fibras soltas. O quinto mandamento é sobre a linha de cola. Meu amigo, minha amiga, você vai colar madeira com madeira. Você precisa colocar um filme de cola adequado. O sexto mandamento é sobre a umidade da madeira. Porque se a madeira estiver com uma taxa de umidade ou muito seca, né, ou muito alta, a penetração da cola e da água que tem na cola pela madeira, ela não vai se dar na forma ideal. O sétimo mandamento é: respeite o tempo em aberto da cola. Oitavo mandamento é sobre a pressão. A pressão adequada é só para essa fibra de uma madeira colar e ficar encostadinha durante o tempo de colagem de fibra com fibra. E o nono mandamento é o tempo de pressão. Não precisa deixar muito tempo isso lá pressionado, não. O décimo mandamento, agora para terminar, tem a ver com o tempo de cura da cola. O tempo de cura da cola simplesmente tem a ver com a absorção da água que compõe a cola e com a evaporação também dessa água. Evaporou, absorveu, está curado. E o tempo de cura é de 24 horas. Cola isso direito! Uma
outra coisa muito importante para você prestar atenção quando você estiver fazendo a colagem das suas madeiras é que colar topo com topo, assim, tá vendo? Que o veio da madeira e corre para cá. E aqui é o topo da madeira. Tem explicação sobre isso no vídeo da tábua de corte end grain que a gente fez. Colagem de topo com topo não é uma colagem forte, não é uma colagem eficiente. Então, quando você for fazer a colagem, sempre tenta usar a face da madeira onde corre o veio, a lateral da madeira e as duas madeiras com o veio correndo para a mesma lateral. Assim você vai ter uma junta de colagem que vai ficar bem mais forte, bem mais eficiente e sem nenhum risco de abrir. Bom, cortei as peças. Essa é a primeira peça, né, que a gente tá fazendo aqui. E agora eu vou passar óleo mineral. Eu posso tanto mergulhar a peça no óleo mineral, quanto passar assim. Você pode usar verniz, pode usar resina, pode. Para chamar de biojoia, eu prefiro passar só o óleo mineral mesmo. E aí, vamos mostrar mais alguns exemplos aí pra vocês de outros tipos de design de biojoias que a gente pode fazer. Segundo dia aqui, vou tirar a peça que eu colei com a Dark 2 da Titebond, que é muito boa. Como a madeira que eu usei pra colar ela é mais escura, pro acabamento vai ficar legal, né? E a ideia é que essa peça seja um pendente de um colar. Quando vocês forem trabalhar com a lixadeira de cinta invertida, é muito importante, principalmente com peças pequenininhas, ter muito cuidado com os seus dedos. Como eu gosto bastante de trabalhar com peça desse tamanho, eu já tô um pouco acostumada. Sempre com as unhas curtas, porque se pega a unha aqui, meu amigo, minha amiga... Isso aqui é um suporte da própria Makita, você encontra pra comprar, mas muita gente inverte a lixadeira de cinta também na morsa, na bancada, mas toma muito cuidado com seus dedos pra lixar peças pequenas assim. Como essa peça é de muito desbaste e ela tá de topo, é um lixamento um pouco mais difícil. Então eu não vou fazer na minha plataforma de lixas, porque senão vai demorar muito tempo. Então eu prefiro usar a lixadeira de cinta pra fazer isso, invertida, porque se eu fosse colocar a lixadeira em cima dela, também o espaço é muito pequeno, então é melhor trabalhar assim, mas sempre toma muito cuidado com seus dedos.
A minha intenção aqui, depois de fazer os cortes na meia esquadria, é fazer um corte de 45 graus aqui, que o ideal é fazer com a tupia, mas é uma peça muito pequena para eu passar a tupia nela. Então a gente usa aqui a nossa mesinha de inversão de tupia, que novidade para vocês, a gente tá vendendo esse projeto super baratinho. O link tá aqui na descrição, se você quer ter uma dessa aqui e quer ter os projetos, plano de corte, ferramenta necessária, passo a passo de montagem, tá aqui no link, você pode comprar. Então vocês vão ver aqui, a gente fez uma cortininha para limitar o alcance da fresa, porque aqui é muito pequenininho. Vocês vão ver como é que funciona. principal dessas peças é um excelente acabamento. Vou ficar aqui com a minha plataforma de lixas, vou lixar bastante, vou dar acabamento e aí vocês vão ver aí as peças já finalizadas. Então, depois que eu passei o óleo mineral, a primeira pecinha que eu fiz aqui, ó, aqui é um pingente, você pode usar qualquer cordão que você tiver aí, comprar um cordão ecológico também, ou um cordão metálico, você pode usar individual, e aqui eu vou usar os dois juntos. E aí depois eu vou fazer uma produçãozinha aí no final, você vai ver como uma coisa que parece totalmente sem valor, na verdade tem um grande valor e um grande valor de mercado, inclusive. Esse é só um exemplo do que a gente pode fazer, colocar outro tipo de corrente, alguma coisa mais grossa, mais refinada, mas isso numa produção com uma roupa legal fica bem bonito.
espero que eu tenha conseguido dar algumas ideias pra vocês aí de como aproveitar pequenas peças que sobram na marcenaria de outros projetos grandes que vocês fazem e transformar isso em arte e transformar isso em biojoias, e pode ter certeza, isso aqui tem muito valor no mercado. Espero que vocês gostem, um grande abraço, até a próxima!